Como já foi falado anteriormente, a gente participou já, né? A BDI vem discutindo sobre esse assunto de data space também já há algum tempo, e o que a gente vê é que esse ecossistema está crescendo, né? Que existem cada vez mais interessados nesse assunto. E então, isso aqui já foi falado que foi feito um estudo, né? O Alejandro apresentou aqui, a gente vai colocar o link aqui para vocês no YouTube. Esse estudo de um diagnóstico inicial que foi feito em 2023, 2024, em que a gente fez um trabalho coordenado aí para a Enel, patrocinado pela GIZ, que são nossos parceiros, estão hoje aqui com a gente também. Agradeço mais uma vez a GIZ. E a BIMAC e a BINI também, que foram, fizemos workshops com eles para levantar essas informações, essas necessidades, de que forma os dataspaces poderiam colaborar, né? São nossos parceiros também, agradeço. Aqui na BDI também, em 2024, ano passado, a gente desenvolveu um estudo específico de análise de data space para o setor do agronegócio. Esse documento também vai ficar disponível no site do Agro 4.0 da BDI. Foi uma parceria com o Parque Tecnológico São José dos Campos e a Safe Trace. E agora, a gente está disponibilizando esse estudo, que o objetivo é a gente avaliar de que forma que a gente poderia implementar esses data spaces no setor industrial brasileiro. Isso aqui a gente também já comentou com vocês, mas só para reforçar, né? Isso aqui é um dado do Fórum Econômico Mundial, mas a gente tem dados atualizados hoje que mostram que esse percentual ainda é maior, então 70% dos dados de produção capturados nas indústrias não são utilizados, né? Então, como eu comentei, né, esse volume esmagador de dados gerado por indústria, né, poderiam ser transformados em decisões significativas na cadeia produtiva. Só que isso, obviamente, né, essa integração de dados na cadeia produtiva, ela enfrenta uma série de desafios, não só dado a silos de dados, a falta de padronização, a segurança, a custo, habilidades, capacitações, e muitas vezes as indústrias, quando a gente fala de compartilhamento de dados, temem algumas questões como risco e segurança e vulnerabilidade da rede, os compliance legais e responsabilidade, a perda de vantagem competitiva e propriedade intelectual, a questão da LGPD, da privacidade dos dados. Então, tem toda uma questão envolvida aí quanto aos desafios complexos para que a gente possa ampliar o compartilhamento de dados na cadeia produtiva. E aí vem a questão dos data spaces, né? Porque os data spaces, eles são um ecossistema de dados que, como o professor Alejandro já explicou para vocês, só estou pincelando aqui, ele vem ao encontro dessa necessidade, né? Então, a gente tem ali um modelo, um ambiente, um ecossistema, né? Onde dentro desse ecossistema tem uma plataforma, e essa plataforma vai permitir em que duas entidades compartilhem esse dado. Então, o compartilhamento de dados é peer-to-peer, que a gente fala ponto a ponto, um compartilhando para outro. Essa plataforma não tem uma cloud onde esses dados são guardados, né? Mas ela permite todo um mecanismo para que esses dados sejam transferidos de forma segura e confiável. Eu vou falar um pouquinho mais do que a gente estudou e dentro do que o professor Alejandro já explicou também, né? E aí, quais são os benefícios em cima disso, né? A tomada de decisões sistêmicas, estratégicas, otimização de processos a longo prazo, criação de ecossistemas de dados, né? Ele estimula a inovação e a possibilidade de criação de novos modelos de negócio, inclusive baseado em dados, né? Estamos falando aí de cooperativas de dados, o que isso não pode gerar de oportunidades de transferência de informações e modelagem de dados. Isso aqui é uma figura, pessoal, que mostra, né, o quanto que a quantidade de dados que a gente tem ao longo do tempo nas nossas empresas, nossos projetos, enfim, gera valor para a gente, né? Então, aqui, por exemplo, a partir do momento que a gente consegue fazer uma análise descritiva, a gente tem essa análise descritiva que a gente consegue fazer a partir de dados coletados na empresa, né, ela já gera um valor para a empresa. Mas a partir do momento que a gente amplia, né, a quantidade de dados e a possibilidade de análise desses dados, a gente vai aumentando o valor desses dados para a nossa cadeia produtiva e para a nossa empresa, né, em termos de entender de que forma que isso pode trazer mais eficiência, por exemplo. Então, na medida que a gente aumenta a quantidade de dados, a gente pode não só
fazer um trabalho. Como que eu faço? Só um minutinho, pessoal. Como que eu faço? Aqui? Será que é por causa disso aqui? Acho que é essa tela. Tá aparecendo essa tela, entendeu? Essa tela? Não tá aparecendo aquela, tá aparecendo essa. Ah, tá. A gente tá com configurações, talvez. Não pode deixar assim? A pessoa não tem trabalho pro lado. Ah, não. Vamos deixar assim, porque senão... Mas aí só aviso que você vai deixar assim. Tá. Eu vou deixar assim, pessoal, porque acabou que a configuração foi assim. Mas eu disponibilizo depois também as informações. Desculpa a pausa, que eles vieram me avisar aqui que a tela está dividida, né? Bom, então, voltando aqui à questão da quantidade de dados, né? Na medida que a gente tem mais dados, informações, conhecimento, a gente passa de uma análise descritiva para uma análise de diagnóstico, para uma análise preditiva e uma análise prescritiva dentro das nossas organizações, né? Quando a gente fala da preditiva e prescritiva, o preditivo é eu saber o que vai acontecer, eu antecipar, né, problemas a partir de tendências do que pode acontecer com os dados. E o prescritivo é, a partir do que pode acontecer, o que eu posso fazer enquanto alternativa para mitigar esse tipo de problema, enfim, que eu possa ter dentro da minha empresa ou da cadeia produtiva. Então, quando a gente fala de dados, de ampliar a quantidade de dados e permitir uma análise mais complexa, é justamente para a gente crescer em termos de valor para nossas organizações e cadeias produtivas. E como a gente falou, o objetivo é a gente falar para vocês sobre esse estudo que a gente fez. O estudo foi feito em 4 etapas. A primeira etapa foi a de definição do setor mais propício para o estabelecimento do data space industrial no Brasil. A segunda etapa foi a gente definir a governança desse data space, como seria. A terceira etapa é um business case para esse primeiro data space. E, por último, a gente aqui fazer esse evento em um sumário executivo, que é o que a gente está disponibilizando para vocês, né? Então, a gente vem discutindo o data space, isso é um assunto que já está sendo desenvolvido, por exemplo, na Europa. O professor acabou de dizer que tem mais de 200 cases na Europa, né? De alguma forma, a gente já iniciou alguns trabalhos aqui no Brasil, mas a gente precisa evoluir. E a pergunta era sempre essa, assim, mas o que eu faço para desenvolver um data space? Quem que pode me ajudar? Como é que eu começo? Então, foi por isso que a gente começou a trabalhar esse estudo. Então, dentro desse primeiro produto que a gente fez, só reforçando que quem desenvolveu o estudo foi o NEL, em parceria com a ABINC e nós aqui da ABDI, né? Então, qual foi o resultado desse primeiro produto que era para a definição do setor mais propício para o data space? Então, eles avaliaram um conjunto de fatores, um conjunto de setores, e a gente chegou à conclusão que, para a gente fazer um primeiro piloto, digamos assim, dentro do data space, o ideal seria a gente trabalhar, por exemplo, o fator de manufatura e ferramentaria. A gente identificou o agronegócio também como uma oportunidade, mas por que a gente pensou na manufatura e ferramentaria? Essa escolha foi baseada em critérios, né? Então, o primeiro deles é o seguinte: primeiro que para a gente compartilhar dado, a gente precisa do dado, né? A mesma coisa da questão da inteligência artificial. Para a gente trabalhar em inteligência artificial, a gente precisa do dado. E o processo dentro das ferramentarias, como é geralmente de automação, porque está dentro da manufatura, tende a ter uma padronização maior desses processos, né? Porque isso historicamente já tem normas pré-estabelecidas, já tem todo um ecossistema formado para isso, né? E as empresas, de alguma forma, né, já conhecem formas de buscar dados como temperatura, vibração, corrente, tensão, pressão, ruído, produção, velocidade, tempo de setup. Então, de certa forma, uma das razões seria porque a gente já teria, né, para aquelas empresas que já implementam tecnologia, né, dentro da padronização de processo, esses dados disponíveis para a gente iniciar um processo, por exemplo, né, de compartilhamento e de geração de valor a partir dos dados space, né. Outro argumento seria porque dentro dos data spaces disponíveis e sendo realizados na Europa, a maioria é no setor de manufatura, e a gente conversando com eles, né, por isso, justamente por essa questão de padronização de processos e disponibilização de dados, lembrando que nem todas as empresas têm essa informação de forma digital, mas, né, isso é um avanço, né, avaliando os outros setores, e como o professor Alejandro falou, o IDSA, ele disponibiliza um radar
né, uma página que é esse link que está aqui embaixo, que vocês podem acessar, e lá você pode ver informações, né, ele tem um relatório que você pode abaixar informações sobre esses data space, né, e aí o que a gente viu que, apesar de ter data space na área de energia, mobilidade, smart cities, saúde, agricultura, automotivo, turismo, entre outros, o de manufatura é que tem mais case, assim como o Smart Maintenance. O Smart Maintenance é um programa de data space específico da Europa para ferramentarias para a parte de manufatura. Desculpa. A gente tem uma rede de atores e programas mais consolidados, então a gente tem aí por conta do Movedo, que é Rota 2030, a gente tem as associações que já trabalham, por exemplo, a Pinfer, entre outras, que já estão estruturadas e discutindo essa questão de dados com mais maturidade, né? A gente tem o potencial de escala, né? Porque, apesar da gente estar falando, por exemplo, de ferramentaria, né? O setor de manutenção de máquinas e equipamentos, ele é transversal para praticamente todos os setores industriais. Então, aplicando em um, a gente pode, de repente, escalar isso de uma forma um pouco mais menos complexa, digamos assim. Existe a necessidade de melhoria de eficiência no setor e também a partir das conversas que a gente fez com especialistas dentro desse estudo. Então, dentro desses estudos foram procurados especialistas internacionais e nacionais e também corroboraram com essa proposta, né? Bom, para isso, a gente precisa, para elaborar e implementar esse data space, a gente precisa trabalhar uma governança, né, para que isso seja possível ser implementado. Isso é uma preocupação entre nós, né, a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial e todos os parceiros, para que a gente tenha um ecossistema favorável para a criação desse tipo de ferramenta, né, de ambiente. E essa governança seria basicamente dividida em 3 grandes papéis. O macro, que teria um papel mais estratégico e regulatório, defesa de diretrizes legais, éticas, técnicas, incentivos econômicos e financeiros, e ajuda a trazer, né, o benchmarking de regulamentações internacionais. Então, aqui, pessoal, a gente está falando de, por exemplo, o MDIC, Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Ministério de Ciência e Tecnologia, a própria ABDI, o MGI. Então, estamos falando desses parceiros que poderiam ajudar nesse papel estratégico regulatório, por exemplo. No nível meso intermediário, seria aqueles atores importantes para se criar esse ecossistema, né? Um ecossistema que permita orquestrar e integrar diferentes parceiros, dependendo da modelagem que for criada. Então, aqui a gente está falando, por exemplo, da BINC, entre outros, porque a gente tem um hub, né, de data space aqui formalizado no Brasil, e esse hub, ele pode ajudar a gente a orquestrar essa integração, enfim. Então, um exemplo seria a gente trabalhar com esses hubs, como, por exemplo, a BINC. E as próprias associações, né, associações de classe, entidades de classe, que poderiam ajudar, colaborando na orquestração desse ecossistema. E, por fim, aquelas questões operacionais de suporte à realização e implementação dessa ferramenta, né? Aí a gente está falando das empresas de tecnologia de forma geral, mas, por exemplo, a gente tem algumas ICTs que já estão trabalhando com isso. A gente tem aqui a Eldorado, que está aqui com a gente também, e hoje, eles também são um hub DCA credenciado, né? E eles têm esse papel de competência técnica para dar suporte à implementação e capacitação, o que é necessário para que isso seja realizado. Então, todos esses atores, nesse momento, estão ainda, né, desenvolvendo os instrumentos, e a gente está aqui justamente tentando promover o avanço dessa maturidade. Rapidamente aqui, pessoal, só para explicar dentro daquilo que o professor Alejandro já mostrou, aqui embaixo eu coloquei de uma forma bem simplificada, né, só para a gente entender esse business case, como que funcionaria esse ecossistema de dados. Então, como que seria esse processo dentro de um data space? Primeiro, eu teria um processo de publicação de dados, né, em que quem quer fornecer o dado, por exemplo, né, quem vai fornecer o dado, publica esse dado. No segundo momento, eu tenho uma descoberta, um acesso a esse dado, né, quem pode ser interessado por esse dado, e aí eu faço dentro desse ecossistema de dados, eu tenho uma plataforma onde eu acesso lá, uma plataforma digital, onde eu acesso e faço uma negociação desses dados. Olha,
eu preciso desses dados, eu quero esses dados, eu faço dentro da plataforma uma negociação. O que significa isso? Eu faço um contrato com essa empresa, dizendo quais são as minhas condições, quais são as minhas questões de segurança, de privacidade de dados, isso é colocado no contrato, esse contrato é assinado, isso tudo dentro da plataforma, respeitando toda uma questão de padrões, de auditoria, certificações, contratos inteligentes, entre outros, né? E aí, a partir desse momento que isso é negociado, a transferência do dado é feita e depois tem a parte da auditoria para saber, né, se aquelas responsabilidades estabelecidas estão sendo cumpridas dentro dos atores que estão envolvidos no Data Space. Então, o Data Space, ele permite esse tipo de processo. E aqui no desenho, a gente vê que do lado esquerdo, a gente tem o provedor, né, do lado direito, a gente tem o consumidor do dado, né? E aí, para que isso aconteça, a gente tem uma série de atores que precisam estar ali para facilitar e viabilizar esse tipo de transferência de dados. Por exemplo, os provedores de serviço, que são aqueles que vão desenvolver e disponibilizar os conectores dos dados, né, os APIs, digamos assim, para que esses conectores, esses dados sejam transferidos, que vão ajudar nesse processo de elaboração dos smart contracts, os contratos, né, inteligentes entre as duas partes. Esses contratos são geralmente, né, recomendados que sejam gravados em blockchain, e trabalhar a autenticação, né, a autenticação das partes que estão sendo envolvidas dentro do Data Space. Além disso, eu teria o que a gente chama de broker, ele seria o responsável pelo catálogo de dados, a gente fala de metadados. Então, ele que vai definir ali o catálogo, de que forma que os dados podem ser estruturados para que gere interesse, gere valor para aquele ecossistema de dados. Aqui o clearinghouse é como se fosse o nosso cartório, né? Ele que vai ali registrar os logs, enfim, para uma questão de auditoria depois e futura, de tudo aquilo que está sendo realizado dentro, transacionado dentro da plataforma. Então, essa é a ideia que traga mais segurança para esse processo. E aí a gente tem outros atores aí, né? O App Store, por exemplo, imaginam que as próprias empresas poderiam aí oferecer de serviço, né, para análise de dados, por exemplo, dentro dessa sistemática de compartilhamento de dados, né? Isso tudo, pensando que por trás disso, pessoal, existe toda uma questão de padronização, de segurança, que estabelece quem são os atores, qual é a responsabilidade de cada um dos atores, de que forma que esses dados devem ser transitados, né, autenticados. A gente tem certificadores, então não é qualquer empresa, por exemplo, que poderia disponibilizar conectores, enfim, isso poderia, né, criar um programa de certificação e um programa de governança para que isso seja seguro, que seja um ambiente seguro para que isso possa acontecer. E aí, falando do exemplo propriamente dito, né, a ideia é criar um ecossistema de compartilhamento de dados de máquinas do processo produtivo de empresas da cadeia, atualmente fragmentados em um ambiente seguro e confiável, que gerem valor para o setor. Estamos falando aqui, pessoal, de modelo de negócio. É tudo uma questão de criação de um modelo de negócio que interesse a quem vai oferecer, quem vai consumir o dado, né? Então, nesse caso, né, a gente está falando, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, de um lado uma associação, a Binfer, por exemplo, que tem interesse dos dados em termos de cadeia produtiva, do outro lado as empresas ferramentarias que disponibilizam produtos, né, e serviços. Então, se eu tenho essa plataforma em que eu permito o compartilhamento de dados, eu poderia, por exemplo, por meio dos contratos, de toda uma questão de segurança estabelecida entre os atores, né, eu poderia, por exemplo, ter acesso às informações de manutenção das máquinas do setor, sem saber individualmente como que está cada uma das empresas, mas eu posso ter uma análise, né, de como é que está a saúde das máquinas de todo o setor. E o que isso significa, eu, enquanto uma agência, uma associação que está preocupada com uma cadeia produtiva, né? Isso significa várias coisas. Por exemplo, eu posso fazer uma gestão de insumo mais eficiente, porque eu posso antecipar a demanda de partes, peças, componentes, né? Eu posso trabalhar a questão da manutenção de uma forma preditiva, trabalhar
esses serviços de uma forma preditiva, né, e colaborativa, digamos assim. Eu posso ter a rastreabilidade do histórico dessa usinária, criar, por exemplo, um passaporte digital da ferramentaria, do histórico da usinagem desse trabalho. Isso pode levar à eficiência nos investimentos do setor, por exemplo, porque eu posso construir serviços compartilhados, além de trazer insights estratégicos de cadeia produtiva mesmo, né? Fazendo um benchmark internacional. Então, aqui é uma ideia, né, do que a gente construiu e verificou baseada nos estudos internacionais, mas, obviamente, tem um modelo de negócio por trás disso. E, por fim, a ideia é contribuir para a estabilização e interrupção da cadeia de suprimentos, promovendo maior autonomia, soberania e competitividade. Por fim, a gente fez, né, o NEO fez uma análise, né, eu sempre falava isso, assim, mas quanto que custa, quem pode fazer, né, e aí a gente, em parceria aí com nossos parceiros internacionais, a gente conseguiu entrar em contato com os fornecedores de serviço de data space internacionais, então foi feita uma cotação com uma empresa da Alemanha, da Espanha, do Japão e da Itália, né? E aí, dentro da análise que foi feita, né, de cada um desses fornecedores, a gente identificou aqui como a Solvit, que é essa empresa alemã, para a gente fazer esse data space, considerando apenas 12 participantes no período de 12 meses, seria em torno de 140 mil euros, tá? Isso aqui, pessoal, obviamente, ainda mais porque a gente está falando aqui numa live, considerando várias questões de requisitos pré-estabelecidos, é uma proposta inicial, comercial inicial. Mas, obviamente, a nossa ideia é desenvolver um ecossistema nacional para que a gente possa desenvolver e ter suporte para desenvolver esse tipo de plataforma, certo? Bom, e as considerações para a implementação seria a preparação técnica dos dados dos participantes, obviamente teria que estar a associação, teria que estar as empresas juntos, e só um detalhe, mas 12 empresas apenas, isso foi uma lição aprendida durante o estudo de que é começar pequeno mesmo, né, começar pequeno para depois escalar e aumentar. Então, seria juntar essas empresas, fazer um mapeamento, estruturação dos dados, adequação dos requisitos técnicos, estruturação de serviço de integração e suporte técnico, né? Então, a gente está falando aí que seria necessário o desenvolvimento desses conectores, que são, né, o que vai fazer, possibilitar a troca de dados entre as empresas, pensando aí que precisa por trás disso toda uma padronização, uma questão de ontologia e definição de linguagem, né, para isso, para fazer os testes de interoperabilidade, os treinamentos e os acompanhamentos e suporte desse trabalho, né? Estruturar os aspectos jurídicos e contratuais, né? A gente está falando, estamos falando aqui de smart contracts, contratos eletrônicos. A União Europeia, ela disponibiliza modelos de contratos, né, de compartilhamento de dados inteligentes, mas, obviamente, a gente tem que criar o nosso, né, baseado nas políticas existentes e nas lacunas que a gente ainda pretende desenvolver enquanto Política Nacional de Economia de Dados, que a Cris vai falar um pouco sobre isso em seguida. E trabalhar toda a questão da comunicação e engajamento dos participantes, que é fundamental para esse primeiro business case. Tudo isso, pessoal, está dentro, digamos assim, de um modelo de maturidade definido pela própria IDSA, que é essa instituição europeia, né, que trabalha com essa padronização de informações para o Data Space. Então, eles definem lá um modelo de maturidade para os projetos de Data Space. Então, a gente está, esse estudo que a gente está fazendo, ele está coerente com essa trajetória proposta dentro desse modelo de maturidade. Então, a gente está, nesse momento, exatamente avaliando as possibilidades, os potenciais de viabilidade para a gente desenvolver esse Data Space, seguindo aí esse modelo de maturidade da União Europeia, certo? Bom, em termos de próximos passos, discussão com entidades e empresas do setor manufatureiro, prospecção de operadores nacionais das space e demais atores da governança, implementação do piloto, que é o nosso próximo passo, angariar recursos e atores, né, para a gente desenvolver esse piloto, desenvolver esse modelo de sustentabilidade, discutir normas e padrões e colaborar no desenvolvimento da governança do sistema. Então, a gente, quanto a BDI, a ideia nossa com esse estudo foi a gente impulsionar, tentar facilitar e principalmente articular os atores para que a gente consiga seguir, né, nas análises, né, desse tipo de
solução que a gente entende e que a gente tem visto aí, principalmente baseado em dados internacionais, que vai trazer ganhos para o nosso país, para o nosso setor produtivo. E não só, eu falo muito setor produtivo porque a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, nosso cliente principal é o setor produtivo, né, transformação digital do setor produtivo, mas, obviamente, isso pode ser e deve ser e já está sendo discutido no âmbito do governo, e por isso que a gente tem aí a expectativa de escutar aqui ao final desse workshop, Renan, que vai falar sobre isso.